Super Esporte ao vivo nesta segunda-feira, dia 6 de janeiro de 2014. E nesse programa de hoje você vai conferir Mano Menezes no Corinthians. Ele chegou! Os gols da Copinha 2014, Copa Hoffman de tênis e muito mais. Agora, intervalo, jogo rápido e eu volto daqui a pouco. Até já! Tá lá, Super Esporte ao vivo pra gente falar da máquina Corinthians, porque começou a era Mano Menezes, o Timão se reapresentou na manhã dessa segunda-feira e a gente tem informações ao vivo do CT Joaquim Grava com o repórter Osmar Garrafa. E aí, Garrafa, o Mano Menezes já foi apresentado? Boa tarde. Boa tarde, Anitta. Neste exato momento, a diretoria do Corinthians e também o técnico Mano Menezes já estão posicionados aqui na sala de entrevista coletiva. Vai começar a entrevista do novo técnico do Corinthians. Aconteceu há pouco a reapresentação do elenco, o início dos trabalhos para esta temporada, e o técnico Mano Menezes está chegando por aqui para ser apresentado e vai começar a entrevista coletiva. Os jornalistas estão se preparando e agora o Roberto Andrade, o vice de futebol do Corinthians, diretor de futebol, vai falar a respeito, vai fazer a apresentação. Vamos acompanhar o diretor do Corinthians fazendo a apresentação do técnico Mano Menezes. Ano 2014. Estamos aqui abrindo a temporada de 2014, apresentando o professor Mano Menezes, que vai trabalhar conosco esse ano e, se Deus quiser, por muitos outros ainda. Estamos abertos a perguntas de todos aí. Então, vamos começar a entrevista aqui do técnico Mano Menezes, aqui à sua esquerda. Mano, a primeira pergunta, então, a respeito da sua contratação, porque quando você saiu do Flamengo no final do ano passado, muita gente do Rio de Janeiro falava: o Mano Menezes saiu do Flamengo e vai vir para o Corinthians. E muito antes do Tite sair do Corinthians, já se falava do Mano Menezes aqui no Corinthians. Quando o Mário Gobi, presidente do Corinthians, sentou aí nesse local para se despedir do Tite, todo mundo até pensava que ele fosse anunciar o seu nome. Ele falou: não, a gente nem começou a pensar ainda num treinador, a gente vai começar a pensar a partir de agora. Então eu queria saber, a partir de quando que você começou a conversar com o Gobi e por que tanta gente chegou a cravar o seu nome como treinador do Corinthians até muito antes de o Tite deixar o clube, por favor. Primeiro, boa tarde. Tá sem áudio, Não, tá com áudio, pode ir. Joga entrada, gente. Quem estiver sem áudio, joga entrada. Pequeno problema com o áudio do técnico Mano Menezes, vamos lá. Tá bom. Boa tarde. Dizer que O técnico Mano Menezes tem um problema de áudio para os cinegrafistas que estão com o áudio dele preso aqui à mesa de som, né? Então, nós estamos aqui, nós temos o áudio do técnico Mano Menezes e agora parece que agora está ok. Vamos acompanhar então as primeiras palavras do técnico Mano Menezes como treinador do Corinthians. Primeiro, prazer muito grande de voltar a trabalhar no Corinthians. É raro na nossa carreira tão disputada, tão concorrida, a gente chegar num clube de ponta da grandeza do Corinthians e você receber esse convite 2 vezes é mais raro ainda. E é sinal de que, quando da primeira passagem, se deixou algo forte na relação, capaz de promover esse encontro, e eu estou muito contente de estar aqui. Bom, falar sobre especulações é sempre muito difícil, né? Vínhamos caminhando agora e estamos conversando sobre isso. Anunciaram durante esse período umas 15 contratações do Corinthians, ou 15 prováveis contratações. Provavelmente nós não negociamos com nenhum desses 15. E agora as pessoas começam a dizer que nós perdemos a concorrência para esses 15. A minha situação é mesmo, você pode falar o que você quiser, mas eu não tenho que ficar desmentindo especulação disso ou daquilo, não tem cabimento nenhum.
Quando resolvi sair do Flamengo, saí por uma questão particular, entendia que deveria sair, entendi que não deveria dar continuidade com o trabalho, porque o trabalho não estava atingindo os objetivos que queria. Então entendi que deveria fazer isso. Não tive nenhuma reunião com o Dr. Mário Gobi, presidente do Corinthians. Como disseram que estive num hotel, me encontrei com ele sigilosamente, isso nunca aconteceu. A primeira reunião que eu tive no Corinthians foi um dia depois do anúncio oficial da não renovação do Tite. E a minha reunião foi com o Roberto, foi com o Duílio e com o Edu. E não foi nenhum hotel, foi um local de trabalho do Roberto. E aí, a partir daquele momento, nós começamos a falar sobre o futuro, de como as coisas seriam conduzidas, o que o Corinthians pensava, o que tinha sido feito de um planejamento do clube. E só então tivemos o primeiro contato e a partir daí tivemos uma sequência, porque é assim que as coisas funcionam. Mano, sua esquerda aqui, boa tarde. São dois momentos muito distintos, né, que você assume o Corinthians. Em 2008, um time rebaixado, com pouco dinheiro em caixa, precisando se reformular. E hoje um time campeão do mundo, campeão da Libertadores, se reestruturou, não teve um segundo semestre muito bom, muita gente entendia que faltava motivação para um elenco que ganhou tudo. E esse elenco praticamente está todo aí, à sua disposição, com o único reforço do Wendel. Como é que você entende esse novo momento do Corinthians, por enquanto? Como é que você entende esse novo momento do Corinthians e essa nova chance nesse clube que você se deu bem no passado? Realmente são momentos muito diferentes, né? E é importante entender essas diferenças, né? Exatamente no que se projeta, no tipo de planejamento que se faz, nas contratações que se vislumbra para reforçar um grupo com essa qualidade que temos hoje. Na época, nós pensávamos, e era necessário, montar um grupo praticamente todo novo. Então, teve uma preocupação muito mais, né, quantitativa, né? Hoje se tem um grupo extremamente vitorioso e que permanece aí porque são jogadores contratados pelo clube, contratos esses que um clube do porte do Corinthians, com a sua respeitabilidade, sabe que precisa honrar e vai fazer exatamente dessa forma. E a minha missão nesse momento é exatamente entender isso, iniciar um trabalho a partir de um trabalho muito vitorioso, sedimentado, mas que é natural no futebol, né? De ciclos em ciclos. Você faz mudanças, a direção do Corinthians entendeu que esse era o momento de fazer uma delas. E as outras alterações, as mudanças, vão fazer com que aconteçam novas reações, né? E essas reações vão apontar o caminho que nós temos que seguir a partir de agora. E acho que isso fica claro com jogadores extremamente inteligentes e com uma visão que o clube quer de permanecer entre os primeiros clubes do país, da América e do mundo. Chegou, passou a ser o parâmetro durante um ano e pouco, era o parâmetro de quase todos em termos de referências, e se passou um ano e hoje temos outros parâmetros. Temos um novo campeão brasileiro, temos um novo campeão da América e temos um novo campeão do mundo. E queremos novamente chegar nesse lugar, nesse patamar. E esse é o caminho que vamos trabalhar. Mano, aqui à sua esquerda. Aqui, ó. Mano, bem-vindo novamente ao Corinthians. Que você já, desde que você começou a trabalhar efetivamente no Corinthians, o que você já pôde observar do elenco? Quantos jogadores você pretende contratar? Há uma lista de reforços, de dispensas? E o Tite mesmo disse que você entrou em contato com ele, né? Como é que foi essa conversa com o Tite de transição aí entre o trabalho dele e o seu agora? São conversas internas e reservadas, exatamente porque não vou chegar aqui e expor
um grande profissional que está saindo e que me deu a confiança de poder conversar, que também é raro no futebol. Então, não vou chegar aqui e revelar o que o Tite pensa, o que pensava a respeito dos jogadores, e também não vou fazer isso publicamente em relação a nenhum jogador. Não se trabalha com lista de dispensa, isso não existe, e nós não vamos, né, criar essa instabilidade desnecessária. Vamos trabalhar coerentemente com algumas prioridades que pensamos que o plantel tem e que ficaram evidentes, algumas delas, nesse segundo semestre. Aqui foi mais urgente, nós buscamos e já está aí o Wendel para preencher, né? Porque todos lembram, o Alessandro foi deslocado da direita para a esquerda numa parte grande do Campeonato Brasileiro. Isso, né, fez com que se observasse o planejamento feito pelo Corinthians, dirigido prioritariamente para um jogador da função. Temos outros casos assim, mas vamos trabalhar dentro daquela estratégia que sempre se faz no futebol. Se fala pouco, porque se não se adiantar muita coisa, você perde em termos de estratégia, e também não se cria expectativa, porque logo depois vem uma frustração quando não consegue fazer. E no futebol você não consegue fazer tudo o que quer no momento logo a seguir. Então temos que ter calma. Em nenhum clube brasileiro os cofres estão cheios, então nós temos que fazer as coisas com coerência. E repito, não temos que trazer quantidade de jogadores, temos que pontualmente ir buscar o jogador que queremos e entendemos que seja realmente qualificação, num plantel já extremamente qualificado, num grupo extremamente qualificado. Mano, aqui desse lado, a diretoria optou pela mudança do Tite, até por talvez entender que ele não conseguia mais tirar ou fazer o grupo que está aí presente render aquilo que vinha rendendo na temporada 2012, por exemplo, e isso foi reflexo na temporada 2013. Como você pensa ou como você garante que você, com esse mesmo grupo, vai poder fazer esse grupo render o suficiente para voltar a vencer os títulos? No futebol não existe garantias. E temos exemplos bem objetivos sobre isso. Você é campeão no ano anterior, você mantém o mesmo grupo, você qualifica até o grupo, mantém o mesmo técnico e o ano seguinte inicia diferente, porque as cabeças mudam e é natural do ser humano que seja assim. E os adversários também mudam. E a partir do momento que você passa a ser a referência, todos querem chegar onde você está. E chegam porque tem qualidade, tem competência para isso. O campeão brasileiro do ano anterior foi o Fluminense, do outro ano. E deste ano, o Fluminense brigou até a última rodada e até alguns dizem que foi rebaixado. Então, não existe garantia sobre essas questões, mas nós sabemos o caminho, nós sabemos a maneira como podemos nos aproximar mais de resultados positivos. O Corinthians tem uma excelente estrutura para isso, é um clube hoje que oferece as melhores condições para se desenvolver o trabalho. E nós temos a obrigação de, estando aqui, dar o melhor de nós para consegui-lo. Mano, boa tarde. Você é profundo conhecedor do futebol, um técnico experiente, conhece o Corinthians, já passou por aqui, foi campeão por aqui, conhece a torcida corintiana e talvez na história, pela primeira vez, a torcida fez algo que nunca fez com nenhum técnico na saída do Tite, ovacionando o treinador. Você também foi muito ovacionado quando saiu para a seleção brasileira, mas de uma forma diferenciada em relação ao Tite. Conhecendo a torcida corintiana, e todo início de trabalho é um início difícil, natural. Você entende que vai, por algum tempo, trabalhar com a sombra do técnico Tite? Você tem essa preocupação? Você acha que esse é um processo natural? E se você me permite uma outra questão a respeito do Alexandre Pato, que não foi aquilo que se esperava com o Tite, mas como você já trabalhou com ele na seleção brasileira, o que você projeta para o Pato no próximo ano? Obrigado. Primeiro que falar do trabalho do Tite no Corinthians, né, é extremamente desnecessário. Um trabalho extremamente vencedor. E eu vejo com ótimos olhos que se aprenda a reconhecer o trabalho de um profissional como ele, com a passagem que ele teve no Corinthians. Nós, técnicos,
somos tão duramente criticados, na maioria das vezes, fico feliz que tenha tido esse tipo de comportamento e consideração em relação a Tite, porque ele merece. Substituí-lo, óbvio que não é tarefa fácil. Mas o Corinthians entendeu que eu estava e estou entre os treinadores que, por conhecer a casa, por ter a trajetória que tenho, estar aqui nesse momento para tentar fazer isso. E vou fazê-lo. Sabemos exatamente como é o futebol e sabemos também o que o torcedor quer. E temos que dar a ele o que ele quer. Ele quer vitórias, ele quer resultado positivo e nós temos capacidade de fazer isso. E temos que fazê-lo. A questão do Alexandre Pato está inserido dentro dessa normalidade do futebol. Quando você faz uma contratação desse porte, ninguém discute absolutamente nada, porque não é possível discutir. Mas, às vezes, as coisas precisam de um certo tempo e penso que essa primeira passagem, né, foi extremamente rica em detalhes para que a segunda etapa disso produza resultados cada vez melhores. Tá certo. Aí, portanto, Anitta, a palavra do técnico Mano Menezes. Continua a entrevista coletiva e a gente fica à sua disposição para que possamos voltar aqui com as principais informações do Corinthians. O Emerson foi o único ausente nessa apresentação, mas, se possível, ainda no Super Esporte voltaremos com mais informações sobre o Corinthians e a apresentação do técnico Mano Menezes. Anitta. Obrigada, Garrafa. Agora vamos de tênis. Pela Copa Hoffmann, a França bateu o time da Polônia no sábado e venceu o torneio pela primeira vez na história. Confira aí. Com Alizé Cornet e Jo-Wilfried Tsonga, a França conquistou neste sábado, pela primeira vez, o título da Copa Hoffmann, torneio de tênis no qual homens e mulheres de um mesmo país formam uma só equipe. Na final, os franceses superaram a Polônia, estreante na competição, por 2-1. O primeiro ponto do confronto foi conquistado por Tsonga, número 10 do mundo, que derrotou Gregor Spanfil por 2-1, com parciais de 6-3, 3-6 e 6-3. Em seguida, porém, a Polônia empatou o duelo. Agnieszka Radwanska, número 4 do mundo, igualou a série ao superar Alizé Cornet, 27ª colocada no ranking da WTA, por 2-1, com parciais de 6-3, 6-7 e 6-2. A definição da final ficou, então, para o jogo de duplas mistas. Tsonga e Cornet foram soberanos e derrotaram Panfil e Radwanska com facilidade por 2-0, com parciais de 6-0 e 6-2, garantindo a inédita conquista da Copa Hoffmann pelos franceses. Bom, agora hora de atualizarmos as notícias da situação do ex-piloto da Fórmula 1, Michael Schumacher. A família do alemão compareceu nesse final de semana ao hospital em que o ídolo da Ferrari segue internado. Confira. O pai e também o irmão do ex-piloto Michael Schumacher compareceram na tarde deste domingo ao hospital em que o heptacampeão do mundo de Fórmula 1 está internado na França após sofrer um grave acidente na última semana. Schumacher bateu a cabeça em uma pedra durante um passeio de esqui no resort de Meribel, próximo à fronteira com a Itália e a Suíça. O ex-piloto da Ferrari está em coma induzido há 6 dias e já passou por 2 cirurgias. A agente de Schumacher, Sabine Kehm, afirmou em nota que o quadro do alemão é crítico, porém estável. Kehm disse ainda que a família de Schumacher entregou às autoridades uma câmera que havia sido colocada no capacete do ex-piloto para que ele gravasse o passeio nos Alpes franceses. E o fim de semana esportivo foi triste por conta da morte do ex-jogador do Benfica e também da seleção portuguesa, Eusébio. O ex-atacante de 71 anos faleceu nesse domingo. Confira. Centenas de torcedores do Benfica se reuniram no Estádio da Luz na tarde de ontem para prestar uma última homenagem ao jogador Eusébio, que faleceu neste final de semana, vítima de uma parada cardiorrespiratória.
Eusébio ganhou fama durante a Copa do Mundo de 1966, quando levou a seleção portuguesa ao 3º lugar do torneio e ainda assegurou a artilharia da competição com 9 gols. O ex-matador luso foi uma das figuras mais importantes do futebol mundial, assim como o Rei Pelé, que em seu Twitter escreveu: "Lamento a morte de meu irmão Eusébio". O governo português decretou luto oficial de 3 dias por conta da morte do ex-atacante, que entrou em campo 64 vezes pela equipe nacional, marcando 41 gols. Eusébio, que também era conhecido como Pantera Negra, venceu a Champions League de 1962 pelo Benfica, mas acabou parando no Santos de Pelé na decisão do Mundial de Clubes do mesmo ano. O ex-jogador conquistou 11 campeonatos nacionais pelo Clube de Lisboa e marcou mais de 300 gols na Liga Portuguesa. E na última sexta-feira começou a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Hora de ver a rede balançando na copinha. Começamos os gols da Copinha com a goleada do Fluminense sobre o Confiança do Sergipe pelo Grupo C. 4-0 fora o baile. Destaque para o golaço de Marcos Freitas, o 3º do jogo. Pelo Grupo E, o Inter de Porto Alegre sofreu um pouco mais, mas também venceu o Rio Claro por 3-2. Agora dá só uma olhada nesse gol que o Andrigo marcou para o Colorado. Sensacional! No Grupo H, o Palmeiras ganhou pelo placar mínimo. Golzinho de Eric de cabeça que garantiu a vitória contra o Fluminense de Feira de Santana. Pelo Grupo I, o Flamengo goleou o Santo André, 4-1. No Grupo K, o Biro fez de falta 1-0 Remo. Mas aos 42 da segunda etapa, Malcom soltou o pé e empatou para o Corinthians. Final 1-1. Já o Vasco começou 2014 do jeitinho que terminou 2013, perdendo. Derrota no Grupo T por 2-0 para o Audax São Paulo. A base do Peixe também dá mostras de que a fábrica de talentos não parou com Neymar. 8-0 para cima do Alecrim do Rio Grande do Norte em duelo pelo Grupo V. No Grupo W, o tricolor do Morumbi ficou apenas no empate com os japoneses do Kashima Reysol. Bosquilha fez de falta 1-0 São Paulo. Mas no segundo tempo, Oshima nem precisou ir lá em cima para definir. Final 1-1. Já no Grupo X, o Botafogo começou bem a temporada, 3-1 sobre o Ji-Paraná. Legal, o Super Esporte de hoje, então, que foi muito chique, com garrafa lá do CT Joaquim Grava ao vivo, com o retorno do Mano Menezes, fica por aqui. Eu volto às 6 horas da tarde no Gazeta Esportiva com todos os detalhes de Mano Menezes. Beijo, até mais tarde. Os principais acontecimentos do mundo do esporte estão no Gazeta Esportiva. Hoje, 6 da tarde. Assista agora Você Bonita e logo após, Mulheres.